Como aluno, qual foi a coisa mais triste que você descobriu sobre seu professor? No 7º ano, tive um professor chamado Sr. Bruno. Ele ensinava geografia e história do estado. Ele era famoso em toda a escola por quão difícil eram as suas aulas. O Sr. Bruno não brincava. Ele esperava que seus alunos fizessem o trabalho que ele designava, sem atalhos. E ele atribuía muito trabalho. Embora as suas aulas fossem difíceis, o Sr. Bruno era um ótimo professor. Ele ia além do que o plano de aula exigia e dava palestras realmente longas, mais animadas, tornando as coisas mais estranhas interessantes sem perder a nossa atenção. Ele sabia muita coisa, o que é algo raro para professores de ensino médio público. A história era genuinamente a sua paixão e ele queria compartilhar isso conosco. E todas as sextas-feiras ele trazia o seu violão e cantava canções folclóricas tradicionais para nós. A turma inteira cantava junto, e era um alívio do estresse de todas as nossas outras aulas uma vez por semana. Ainda assim, a sua política de atribuir grandes quantidades de trabalhos de casa o tornou um tanto impopular. A maioria dos alunos tinha sentimentos contraditórios sobre sua aula, inclusive eu. Um dia, totalmente do nada, fizemos uma pausa em nosso plano de aula habitual. Isso foi quase no final do ano. O orientador do nosso ensino médio estava na sala, parecendo sombrio. Quando o sinal do início das aulas tocou, ela começou a nos dizer como o Sr. Bruno é gentil por fazer isso todos os anos e que devemos ser muito respeitosos. Ela deu um passo para o lado e deixou o Sr. Bruno começar a falar. Uma foto de 3 jovens adultos estava na tela na frente da turma. O Sr. Bruno nos disse que aqueles eram seus 3 filhos, em 2 filhas e um filho. Ele nos contou histórias sobre seus filhos quando eles estavam crescendo e como seu filho adorava jogar futebol. Estávamos todos confusos, mas sabíamos que isso era sério, então ouvimos atentamente. Ele avançou para o futuro. Sua filha mais velha ia se casar. Toda quarta-feira, o Sr. Bruno jogava cartas com os amigos, e numa quarta-feira, recebia uma chamada da filha, muito séria, dizendo-lhe para voltar para casa. Ele pensou que poderia ter havido um pequeno problema no planejamento do casamento, então ele não estava muito preocupado. Mas quando ele chegou em casa, ele viu um monte de carros da polícia do lado de fora. O Sr. Bruno entrou em sua casa e nos disse que a última coisa de que conseguia se lembrar conscientemente era de um policial dizendo a ele: Senhor Bruno? Encontramos seu filho sem vida dentro de casa devido ao que parece ser um ferimento de bala auto-infligido. A coisa mais triste que já descobri sobre meu professor foi que seu filho tirou sua própria vida. O Sr. Bruno disse que não notou nenhum sinal de alerta. Uma semana antes de acontecer, ele disse ao pai que queria ir para a faculdade para se tornar professor de história. Após este evento, descobriu-se que ele tinha uma noiva que ninguém sabia, mas foi um choque completo para ela também. Durante todo o tempo em que o Sr. Bruno contou a história de seu filho, fiquei paralisado. Eu não conseguia me mover ou fazer um som. Ouvimos histórias de o tempo todo, mas é diferente vindo de alguém que você conhece, especialmente uma figura de autoridade. E eu podia ouvir a emoção na voz do meu professor. Eu poderia dizer quais partes eram as mais difíceis para ele, quando sua voz falhou e ele fez longas pausas antes de continuar. Eu podia ouvir quais partes ficariam gravadas em sua mente para sempre. Ouvir a dor do meu professor por perder seu único filho para algo que ele nunca previu mudou completamente minha opinião sobre ele. A história foi muito dolorosa para ele contar, mas ele ainda contava a seus alunos todos os anos porque queria que soubéssemos os efeitos que estes tipos de eventos têm sobre uma família e uma comunidade. Ele queria que soubéssemos que podemos e devemos pedir ajuda. Sempre me lembrarei da história dele. Daquele dia em diante, eu não tinha nada além de total respeito pelo Sr. Bruno.